Fala aí, galera. Vamos fazer a correção dos exercícios da aula aí? Jogo rápido, tranquilo? Entenderam aí a questão da radiciação? Será? Vamos lá, vamos ver. Então, no primeiro exercício nós vamos completar o quadro aí. Nós temos numa das linhas o radical, na segunda linha o índice, na terceira linha o radicando. Então, se a gente entendeu como é construído um radical, a gente vai saber dizer que nesse radical aqui, raiz de 7, nós temos aí o índice 2, né, já que é uma raiz quadrada, né? E temos um radicando que é 7. Né? Lembrando que o índice é esse númerozinho, né? Que vem aqui, ó. 3, o 4, o 5, tá vendo? E o radicando é o que vem dentro do radical, ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos o índice 3 e o radicando 2. Aqui nós temos o índice 4 e aqui um radicando 5. Aqui nós temos o índice 5 e o radicando 1, ok? Agora aqui foram dados o índice e o radicando, e aí a gente espera que você escreva o radical, né? O sinal de radical. Se o índice é 2, lembrando que quando o índice é 2, é raiz quadrada, a gente não precisa escrever o 2, tá? Então, vamos escrever só o radicando aqui, que é 5. Agora, aqui na última, como o índice é 3, bom, aí o índice 3 a gente precisa escrever, tá bom? E o radicando aqui dentro é 9. Pronto. Preenchidinho aí o nosso quadro. E aqui, no segundo exercício, eu peço para determinar as raízes, né? O que é a raiz quadrada de 49? É um número que é elevado ao quadrado da 49. É 7, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado da 100? 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 0? É 0 mesmo, né? Então, a raiz quadrada de 0 é 0. Agora, a raiz cúbica de 8 é um número que elevado ao cubo dá 8. Esse número é um número 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Né? No caso das raízes de índice ímpar, como é o caso do 3, você tem as raízes de números negativos também, que são negativas, né? No caso aí, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. A raiz cúbica de 125, 5, né? Afinal de contas, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Raiz cúbica de menos 1 dá menos 1. Afinal de contas, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Raiz quarta de 1 é 1 mesmo, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Né? A raiz quarta de 16 é 2. Ó. Só fazer a continha para conferir. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Vai dar 16. A raiz cúbica de menos 1000 dá menos 10. Né? É negativa. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, né? A raiz quarta de 81 dá 3. Afinal de contas, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. A raiz quinta de 0 é 0. Qualquer raiz de 0 é 0. A raiz quinta de menos 32 dá menos 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. E o resultado é negativo porque o radicando é negativo, né? E o índice é ímpar, não existe raiz de número negativo com índice par, tá? Raiz sexta de 64, 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, né? Dá 64. Raiz sétima de menos 1, dá menos 1. Bom? Beleza, pessoal. Vamos em frente. Tem um monte ainda aí, ó. Quero calcular esse monte de raízes. Raiz quadrada de 25. 5.
Agora, olha, esse menos aqui, ele não tem nada a ver com a raiz, então a gente só repete ele. E a raiz quadrada de 25 é 5. Agora, aqui, ó, raiz quadrada de menos 25, aí não existe. A gente pode, inclusive, usar esse símbolo, o E virado ao contrário com um tracinho, para dizer, olha, não existe, tá bom? Não pode ter número negativo como radicando de radical de índice par. Tá legal, pessoal? Não pode. Então, ó, aqui dá 3 e aqui não existe. Beleza? Agora aqui sim. Esse menos não tem nada a ver, né? Então, menos 3. Raiz sexta de 1 dá 1. Aqui, menos 1. Aqui não existe. Então, esse é um bom exercício aí para a gente treinar essa questão de não existir raiz de número negativo com índice par, ok? Atenção aqui agora, pessoal, olha, tem o menos, que está fora do radical, e o radical dá menos 1. Aí, um menos com o outro menos vai ficar mais, vai dar positivo aqui, vai dar 1, tá legal? Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, olha, eu tenho menos, o radical dá menos 2, e aí menos menos 2 dá 2 positivo. Tá legal? Beleza. Aqui a gente tem as pequenas expressões, né? Aqui a gente vai ter 7 menos a raiz quadrada de 25, que é 5. E 7 menos 5 é igual a 2. Rapidinho a gente faz isso aí, né? Olha, a raiz quinta de 0 é 0. Mais a raiz sexta de 1, que é 1. E 0 mais 1 é igual a 1. Ok? Raiz cúbica de 0. 0. Mais a raiz cúbica de menos 125, que dá menos 5. E aí 0 menos 5 vai dar menos 5. Tá? Letra D, raiz quarta de 81 é 3. Mais a raiz quinta de 1, que é 1. 3 mais 1 é igual a 4. Vamos lá, letra E. 4. Raiz cúbica de menos 1 dá menos 1, e 4 menos 1 resulta em 3. Aqui a gente tem 5 menos menos 2. 5 menos menos 2 é a mesma coisa que 5 mais 2. E 5 mais 2 é igual a 7. Legal? Aqui nós temos 7 vezes, não tem um sinal aqui, ó, mas é vezes, raiz cúbica de menos 1, que é menos 1, menos 5. 7 vezes menos 1 dá menos 7. E menos 7 com menos 5 vai resultar em menos 12. Aí. Aqui agora a gente tem 2 vezes a raiz quadrada de 49, ou seja, 2 vezes 7, menos 3 vezes a raiz de 1, que é 1, 3, né? Ou seja, isso aqui vai dar 14 menos 3. E 14 menos 3 é igual a 11. Ok? Beleza, exercício 5. Eu tenho a raiz quadrada de 64 mais 36. Acontece que 64 mais 36 é igual a 100. Então, eu tenho a raiz quadrada de 100, que é 10. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 100 menos 36. 100 menos 36 é 64.
a raiz quadrada de 64 dá 8. Ok? Agora aqui, letra C, eu tenho a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que dá 16. 9 mais 16, 25. E raiz quadrada de 25 é igual a 5. Beleza? Show! Aqui a gente vai ter a raiz quadrada de 10 ao quadrado, que é 100, menos 8 ao quadrado, que é 64. 100 menos 64, 36. Então, a raiz de 36 é igual a 6. Beleza? Isso aí, pessoal. Vamos lá. Estamos quase lá. Tem mais esses dois exercícios aí. Expressõezinhas também para a gente resolver rapidinho. Olha. 7 mais a raiz quadrada de 25, que é 5. Sendo que essa soma está dividida por 4. Acontece que 7 mais 5 vale 12. E daí 12 dividido por 4 vai dar 3. Ok? Aqui a gente já vai ter o quê? 7 menos a raiz quadrada de 25, que é 5, também sobre 4. 7 menos 5 dá 2 sobre 4. Ficou a fração aí que dá para simplificar por 2, né? E aí a melhor resposta seria meio. Ok? Muito bem. Agora aqui nós temos menos 6 mais 10, né? Que é a raiz quadrada de 100 sobre 2. Menos 6 mais 10 dá 4, não dá? E aí 4 dividido por 2, ó, acabou o espaço. Vamos pular a passagem aí. Tá bom? Aqui, menos 6, menos 10 sobre 2. Aí vai dar menos 16 em cima, que dividido por 2 vai dar menos 8. Legal? Aqui já dá para fazer com mais calma, né? A raiz quadrada de 36 dá 6, mais 2 vezes a raiz quadrada de 9, que é 3. Dividido por 3, ou seja, isso aqui vai dar 6 mais 6 dividido por 3, ou seja, 12 dividido por 3, que dá 4. Legal? Agora aqui, a gente vai ter a raiz quadrada de 25 menos 16, que é 9, sobre... Nossa, ficou horrível aqui, né? Pronto, vamos voltar. Sobre 5, que é a raiz quadrada de 25, menos 4, que é a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 9 é 3, 5 menos 4 dá 1, não precisa escrever, então a resposta aí, 3. Ok, pessoal? Fechou, então. Até a aula da semana que vem. Tchau, tchau.